Olá! Estamos de volta para mais um episódio mais do que especial do nosso PodSec 1921. Hoje vamos falar do retorno do gigante para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Cruzeiro 3-0 no Vasco, sacramentando a sua volta para a elite do futebol. Seja muitíssimo bem-vindo, Juan. Valeu, Ju. Finalmente, né? Agora, matematicamente, antes já tinha voltado, a gente já sabia, mas é importante de confirmar para dar esse alívio para a gente poder comemorar de fato mesmo a volta para onde a gente nunca deveria ter saído. Exatamente. É o primeiro ano que a gente joga a Série B com o estádio com 100% da capacidade, né? Ano passado não jogamos, era 30% e a gente ainda nem pôde jogar no Mineirão pelo custo, para um clube que está quebrado financeiramente, realmente não valia a pena. E ainda assim a torcida esgotou ingressos na Arena do Jacaré, no Independência, e depois também quando não tinha mais chances de se classificar, mesmo assim ainda lotou lá contra o Brusque, contra o Náutico. Enfim, esse ano foi um show. Eu acho que foi realmente, voltamos no braço do meu povo, né? Voltei, né, na verdade, no braço do meu povo. E é isso. Agora, só um ponto aqui que eu fiquei chateada, que foi o valor do ingresso. Isso para mim não adianta essa conversa de que o clube precisa lucrar. Gente, o clube ele vai lucrar vendendo jogador, não é extorquindo a torcida, entendeu? Acho que pro pobre só sobra o osso, né? Na hora do filé mignon, tira. Aí é sacanagem também. E falar, mas tem o time do povo. Gente, tem gente que nem o time do povo consegue fazer, porque tem questão de cartão de crédito, essas coisas assim. Então, eu acho que cabe todo mundo no estádio. Não precisa fazer o valor mais barato a R$ 100 numa Série B. Imagina se a gente estiver disputando uma Libertadores. Vai ser o quê? R$ 600? Aí vocês vão achar bonito também? Não, né? Então, sim, vamos lutar para o Cruzeiro não fazer essa elitização aí, porque acho que todo mundo merece, né? Nas boas e nas más, acho que cabe todo mundo no estádio. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos falar como é que foi esse jogo. Ju, o jogo ontem começou um pouquinho diferente do habitual, sabe? A saída de bola começou com o Vasco, né? No cara ou coroa eles ganharam. E aí eles já tentaram fazer algo um pouquinho mais agressivo, né? Ser um pouco mais agressivo, sair a bola já jogando a bola no campo de ataque do Cruzeiro, tentando criar alguma situação de perigo. Conseguiram um escanteio e ali já gerou uma certa pressão no time do Cruzeiro, né? Alguns escanteios seguidos, com o Nenê batendo até quase fazendo um golinho, o Rafael fazendo acho que a única defesa que ele fez na partida. Só que aí foi algo dos 5 minutos iniciais, né? Eu até suspeitava que o Vasco ia para aquele remédio lá, né, do bloco alto, né? Alternar um bloco alto ali para dificultar a vida do Cruzeiro em alguns momentos, né? Que a gente sabe que é uma equipe que sai jogando de trás. É importante você ter essa alternância, né? Fazer um bloco alto de qualidade para não facilitar demais a vida do adversário, não deixar ele confortável. Mas também, né? Não dá para fazer isso o jogo todo, né? É muito difícil no futebol de hoje você manter essa intensidade lá em cima o jogo todo. Mas não foi assim. Depois dos 5 minutos, o Cruzeiro já retomou o controle do jogo. E aí o Vasco ficou num 4-4-2 ali, num bloco médio, bloco para baixo, sabe? O Cruzeiro ele veio com uma formação um pouco não, né? Bem alternativa do que ele já fez, né? Durante o ano, né? O esquema de 3 zagueiros ele se mantém. A lógica de na hora de marcar com 4 jogadores atrás, né? Com um dos zagueiros fazendo a lateral, ela se manteve também. Aí a gente entrou com os nossos 3 zagueiros titulares de sempre, só que com a novidade do Kaique na ala esquerda, né? E o Stênio fazendo a ponta direita ali, na função ofensiva, ele e o Kaique faziam a amplitude do Cruzeiro, como vinha fazendo em alguns momentos o Bruno Rodrigues e o Bidu, ou o Jajá e o Bidu, né? E assim, isso é uma coisa que eu acho muito foda do Pesolano, sabe? Porque
você colocar não é a primeira vez que ele faz isso, né, de botar um jogador da base, né, dar uma oportunidade para um jogador da base como titular num jogo tão pesado assim, né. Vai fazer isso, mas você dá condição para eles no treinamento, na formação do menino, né. Foi bem, de modo geral, sabe. E é um jogador promissor. No meio-campo, Neto Moura e Machado, né. E mais à frente, Bruno Rodrigues, o Lincoln de novidade e o Edu. Então, esse foi o Cruzeiro, né. Só que assim, Ju, depois de retomar o controle, a partida nossa não foi aquela partida de grande inspiração, né. Eu vi até no Twitter, né, alguns torcedores do Vasco comentando assim, eu não sei como que foi na transmissão da TV, né, mas eles comentando, não vi o domínio do Cruzeiro, não vi o Cruzeiro fazendo essa grande partida, assim, o Vasco entregou a vitória, né. Tirando essa parte do Vasco entregar a vitória, porque eu acho que aí é um pouquinho da falha de observar muito como que os gols são construídos, né. O Cruzeiro realmente, na minha opinião, não fez uma grande partida. Tiveram vários outros jogos no Mineirão que o Cruzeiro poderia ter feito 3, 4, 5-0 e ganhou de 1-0 só. E nesse jogo, que não foi uma grande partida, fez 3-0, porque eu acho também que é o suficiente. O que o Cruzeiro jogou é o suficiente para ganhar do Vasco, desse Vasco, do jeito que está, por 3-0, assim, com certa tranquilidade, sabe? E isso que é o foda do futebol, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Lá atrás a gente teve que ouvir pessoas falando, pô, o Cruzeiro não é um time que vai golear, não é um time que vai, porque fica muito no senso comum. Eu acho que as discussões aqui do futebol no Brasil, a gente pega um argumento fácil, que você não precisa defender, não precisa mostrar nada, vê que muita gente está falando, replica e fica fácil, né? Aí não tem debate, né? Quando, na verdade, o campo estava mostrando outra coisa, mostrava uma equipe que produzia para golear, mas em alguns momentos, por outros fatores, não conseguia golear, né? É claro que não foi isso todo jogo, mas tiveram jogos que foi assim. E agora, nesse jogo aí, o Cruzeiro não produziu para fazer 3-0, teoricamente, né? Porque fez, mas foi lá e conseguiu fazer. Isso é o futebol, faz parte do futebol. E aí, Ju, nesse jogo que o Cruzeiro não era tão brilhante, né? Circulava muito a bola de um lado para o outro, tentava criar espaços, mas não conseguia gerar chance de finalização. A gente teve uma baixa importantíssima, né? Logo nos 18, quase 20 minutos ali, o Neto Moura sentiu uma lesão e tentou suportar a lesão e não conseguiu, e aí acabou saindo. A nossa sorte é que o Willian Oliveira entrou fazendo uma boa partida também, né? Junto do Machado, né? A ocupação de espaço dele também é algo que ele tem evoluído e é algo que lá atrás ele não fazia tão bem, mas é claro que quando você tem uma comissão qualificada, o jogador tem essa chance de poder evoluir nesses aspectos, né? Então, ele fez uma boa partida junto do Willian Oliveira, que eu acho que entrou bem, principalmente nos duelos defensivos. Várias vezes ele foi providencial ali nos desarmes, aquelas interceptações orientadas que a gente já sempre comenta que ele faz e tal. E a tranquilidade ali, ele entende muito bem essa primeira fase de construção do jogo de posição do Pesolano, né? Então isso dá uma segurança muito grande. Mas é claro que a gente acaba perdendo um pouquinho com a saída do Neto Moura nos passes mais qualificados na frente. Dito isso, né, o jogo nosso acabou ficando um pouquinho mais lateralizado, né? A gente perde o nosso melhor jogador de meia, acabou que as jogadas nossas começaram a acontecer mais pelas laterais, né? Aí a jogada do nosso primeiro gol, ela inicia numa saída de bola, né? Como vem sendo no nosso ano, né? A gente sai jogando desde trás, o Vasco recuando, em vez de fazer uma pressão, dá espaço, a gente constrói de um lado para o outro, acha o Stênio na beirada, e o Stênio faz uma grande jogada individual, entra na área, faz um cruzamento que é interceptado pelo time do Vasco. A bola fica com o Vasco. Depois de uma falha do jogador do Vasco, o Machado recupera a bola, finaliza, a bola desvia, o goleiro ainda aceita essa bola. A gente gosta de falar isso desde o começo para mostrar que o gol, o detalhe lá dos melhores momentos, ele é pequeno. Se a gente pega só os melhores momentos da Globo, a gente vai ver só a falha do zagueiro, e aí fica realmente fácil, né, de falar, pô, o Vasco deu a jogada, né, mas a construção toda veio lá de trás, uma escolha equivocada do Vasco de talvez não fazer uma pressão razoável no time do Cruzeiro, enfim, que aí talvez sim pode ser a participação maior do Vasco, e o Cruzeiro foi chegando de pé em pé lá para o campo de ataque, né, e aí abre o placar
por mais que não era uma partida brilhante do Cruzeiro, era um resultado justo para a gente nesse momento. Eu acho que tem aquela questão de, às vezes, as pessoas não sabem dar mérito ao adversário, né? Outro ponto que eu queria falar aqui também, que a gente já criticou em outros lugares, mas o gramado do Mineirão é uma coisa horrorosa, né? Ali estava uma escorregação e foi exatamente o que acontece, né? O jogador do Vasco escorrega e a bola sobra para o Machado, assim. Mas não tira o mérito do time do Cruzeiro, né? Que estava pressionando. Tinha muita gente no campo do Vasco também, naquele momento. Então, mas realmente foi uma partida muito aquém, assim, não, o Vasco não ofereceu perigo algum. Acho que teve uma transição deles que eles estavam num 4 contra 3 que o William Oliveira fez o desarme. Mas fora isso, o Vasco não fez nada, assim. E o Cruzeiro, por outro lado, também não criou muitas chances, né? Teve aquela falta do Bruno Rodrigues, que ia ser um golaço, mas foi o time que dentro do seu modelo de jogo, estava mais próximo de fazer o gol. Tanto que quando a gente olha o XG, para quem acompanha podcast já sabe o que é isso, então eu não vou nem voltar, né, para não ficar sendo repetitivo. O do Vasco no primeiro tempo foi 0,02. Reforçando um ponto também, né, que você falou da falta, né? A falta ela sai de uma má saída de bola do Vasco, sabe? Então, esses aspectos assim também são importantes. O Vasco tem a chance de sair jogando, construir uma jogada. O Cruzeiro puxa mais um jogador para ficar com 3 jogadores na frente. O Vasco coloca aqueles 3 jogadores, o zagueiro do lado do goleiro ali para fazer o tiro de meta, uma jogada que tem sido comum nas saídas, né? Os times que querem sair de 3. Só que esse jogador ele já sai a bola, dando uma bola longa na lateral. E aí tem um detalhe: atrás da linha de marcação do Cruzeiro, né, os 3 que estavam ali para marcar pressão na entrada da área, não tinha ninguém do Vasco. A ocupação de espaço do Vasco ele era muito ruim, porque se o Cruzeiro ganha aquela bola ali, a primeira bola, direcionando para o centro da entrada da área do Vasco, a segunda bola já era do Cruzeiro. E isso aconteceu uma vez, não deu em nada. Aí eles tiveram a outra chance, aconteceu de novo, teve a falta do Bruno Rodrigues. Depois aconteceu de novo, eles fizeram a mesma coisa. E teve a falta que o Bruno Rodrigues bateu na barreira. Então, esse demérito do Vasco, assim, também é algo para valorizar o mérito do adversário, sabe? Não pode ser uma coisa simples, assim, o Vasco não joga, não jogou, realmente, né? Porque não está sendo bem construída as paradas, sabe? Porque quando a bola tá no Cruzeiro, um tiro de meta lá, se a gente não consegue sair curto, pô, toda hora a gente vê o Rafael fazendo um símbolo com a mão lá, os caras mexem de um jeito, cada vez de um jeito diferente, e o Rafael encaixa a bola em alguém, velho. Isso é mérito É, do caralho da comissão do Pesolano e dos jogadores do Cruzeiro para executar, velho. O Rafael tem um passe de primeira que é invejável, sabe? Jogadores de linha dos dois times, em alguns momentos ali que eu estava observando, eu até comentei com a Brisa, falei, cara, o Rafael dá um passo de primeira, às vezes, melhor que fulano, ciclano ali, às vezes um jogador do Vasco, do Cruzeiro mesmo. Isso é muito mérito de treinamento e dos jogadores. só para finalizar, então, o primeiro tempo, assim, eu estava achando que o Cruzeiro estava muito distante quando tinha a posse de bola. Eu estava sentindo falta de uma aproximação maior entre os jogadores, assim, às vezes recebia o Lincoln, especialmente, o Edu achei muito pouco participativo nesse primeiro tempo, mas pegava e tinha que resolver sozinho praticamente, porque eu estava achando tudo muito distante. Senti também um pouco de falta desse jogo por dentro. E aí a gente volta no segundo tempo sem alteração. E eu já falei também aqui em outro episódio que eu não gosto quando a gente joga só com um lateral, né, fazendo a função de ala. Eu gosto quando tem os dois em campo. Eu acho que a nossa, assim, acho que a nossa marcação ela fica mais consistente e eu acho também que lá na frente a gente ganha um pouco mais em sentido de associações melhores, assim. Ultrapassagens, né? É, As velocidades. Eu acho que também a parte defensiva, né? De você colocar um zagueiro ali que é um pouco mais lento marcando pela beirada, né? É um pouco desconfortável também, né? pois é. Aí aos 58 minutos, o Stênio e o Lincoln saíram e entraram o Gasolina e o Daniel Júnior. Aí eu achei que o Cruzeiro melhorou. E melhorou exatamente nesse sentido que eu falei, né, da gente ter. Aí ficamos com dois alas, porque o Kaique estava jogando
pela esquerda. O Gasolina entra pela direita e o Daniel Júnior, que é esse jogador que eu falei também, que a gente estava sentindo falta no primeiro tempo de uma ocupação maior no corredor central, o Daniel Júnior faz mais essa função, né? Ele flutua mais nesse espaço. E aí eu tô tentando achar até agora uma palavra para descrever o passe do Wesley Gasolina para o Bruno Rodrigues, porque aquilo foi assim maravilhoso. Ele simplesmente com um tapa na bola deixa o Bruno Rodrigues sozinho, De cara a cara esquerda. com o goleiro. Foi de E aí o esquerda. Bruno Rodrigues, oi? Foi de esquerda o passe. É. E aí o Bruno Rodrigues, com toda a sua generosidade, estava assim, né? Ele e o goleiro, a gente estava achando que ele ia bater, ele dá o passe para o Edu e só completa para o fundo das redes. Foi um gol lindo, assim. Passe do Wesley Gasolina não foi qualquer coisa, não, viu? Eu falei, né, que ia ter algumas citações nesse programa. A outra que eu trago é do Irlan Simões, é um comentarista muito bom do Sport TV, sabe? Ele traz alguns aspectos diferentes do futebol, sabe? Essa parte de SAF, acho que a tese de doutorado dele é envolvida nesse aspecto, então dá para aprender muita coisa com ele, assim. E aí eu resgatei até uma discussão que eu tive uma vez com ele, porque tem um ponto que eu não concordo muito. O Irlan, ele não é favorável, ele não é muito favorável a essa saída de bola curta, né? Ele acha que gera muitos riscos e tal, e ele faz sempre uma brincadeira de sempre que sai um gol com algum time tentando sair jogando curto, né? Ele fala que é a saída de bola de qualidade sem qualidade. E lá atrás, na quarta rodada, contra o Londrina, o Cruzeiro fez um gol assim, né? Roubando a bola do goleiro. E ele foi e fez isso, e eu aproveitei para entrar nesse debate com ele, porque eu já sabia que o Cruzeiro tinha uma saída de bola com muita qualidade, com uma equipe que, teoricamente, né, a galera olha muito o papel, não tem qualidade. E aí eu fiz uma pergunta para ele: o elenco do Cruzeiro tem qualidade para construir? Ele falou que não. E eu falei, depois eu expliquei para ele que tentei explicar, né, mostrar nos meus pontos que tem, pelo que a gente já tinha visto, pelo desempenho, e eu já esperava muito que quando chegasse o acesso, eu ia resgatar esse tweet para reviver o debate, sabe? Porque esse gol não foi um gol de saída de bola do Cruzeiro, foi um gol de saída de bola do Vasco, que é melhor ainda, né? O Vasco errou uma saída de bola longa, em vez de sair curto, perdeu a primeira e a segunda bola. O Cruzeiro voltou a bola no goleiro para fazer o que faz na saída de bola curta, né? Abrir o campo, gerar espaço nas costas da defesa do Vasco. Abriu o campo, usou os zagueiros, saiu jogando de pé em pé, e aí conseguiu o Gasolina achar esse passe. Mas eu acho que está muito claro o quanto que a saída de bola foi muito mais benéfica para a gente, o quanto que a saída de bola construída de pé em pé tem sido mais benéfica. Ainda dá aquele arrepio, aquele calafrio. Ontem mesmo o Rafael teve uma bola que ele esperou demais, assim, o William Oliveira chegar no pé, ele achou o William Oliveira achou o terceiro homem, o zagueiro livre do outro lado, que é o objetivo dessa saída, tranquilo. Dá um arrepio, mas no final é muito mais vantajoso e bonito, que isso faz parte do futebol também. Eu aprendi com o Paulinho, que trabalhava no América, um treinador. Futebol é entretenimento também, sabe? E aí as pessoas que também estão lá no estádio, elas querem ver um espetáculo, e isso é razoável, sabe? Não é errado um torcedor chegar e exigir que ele vai no jogo e quer ver um jogo bonito, de uma equipe que tem um orçamento de milhões, de uma equipe que tem milhões de torcedores que pagam pelo aquele time para ver jogando, sabe? A gente tem esse direito também. Aquele discurso, senso comum de que o importante é ganhar, se jogar feio ou não, não importa e tal. O torcedor que pede algo mais está errado. Isso está muito equivocado, sabe? Também Então, acho. eu trouxe essa citação, assim, né, desse gol, que foi um golaço, e, assim, o Bruno Rodrigues, no final, ele achar espaço para o Edu é algo que, assim, em todas as minhas aulas da semana com os meus alunos, eu vou usar de exemplo. Sempre que acontece esse tipo de situação, 2 contra o goleiro, o cara toca para o coleguinha, sem goleiro, fazer o gol, mostrando essa generosidade, eu uso de exemplo por muito tempo, né? Então, com certeza, vai estar nas minhas aulas. E com o Bruno Rodrigues, isso não é exceção, né? Isso é regra, ele sempre faz isso. E assim, né, dando sequência para o jogo, eu gostei dessas duas alterações, porque aí é a forma que eu acho que o Cruzeiro joga melhor quando ele está com os dois alas e alguém ali mais por dentro. E assim, o Vasco continuou sem oferecer perigo. Eu acho O que até foi pra Cruzeiro lona, né, ô Ju? Acho que depois do 2-0 até foi pra lona. Começou a errar umas coisas muito bobas, sentir o jogo.
E Ali eu comecei a pensar que o Cruzeiro até ia golear, sabe? Porque o Vasco começou a errar muitas coisas no próprio campo defensivo, assim. Você vê que o time realmente sentiu o segundo gol. Acho que já tinha até sentido no primeiro, no segundo mais ainda. Aí eles até fizeram umas alterações quando, faltando uns 14 minutos para terminar o jogo, o Cruzeiro ainda colocou o Luvanor e o Cipriano, né, no lugar do Kaique e do Edu. E aí o Vasco, quando ele entrou com o PEC deu ali um pouco de trabalho para o nosso lado esquerdo, assim, mas nenhuma jogada que eles fizessem, que terminou assim numa chance clara, sabe? Foi mais assim, ele é um pouco mais driblador, né? Então, mas aí acho que o Cruzeiro teve a calma e a tranquilidade para terminar o jogo com calma e tranquilidade. E eu acho que os dois, o tanto o Cipriano quanto o Casulina, também entraram muito bem, assim, entraram com muita fome, especialmente ali na frente, né, de tentar matar o jogo, fazer o terceiro. E assim sai o nosso terceiro gol, com o Cipriano fez, achei uma ótima jogada, ele olha para dentro da área, acha o Luvanor sozinho, até achei que o Luvanor fosse fazer um pivô para o Daniel Júnior, que estava atrás dele sozinho, mas né, não fez. Aí ele bate, a bola desvia no jogador do Vasco e ali mata, né? Mata completamente o jogo que já estava perto do fim. E o Cruzeiro ainda conseguiu depois ainda chegar, né, mas não conseguiu fazer o quarto gol. Acho que foi um jogo, não foi um jogo brilhante nosso, né? Mas acho que a gente fez, é igual você falou no início, acho que a gente fez o que a gente precisou para vencer esse time do Vasco. Ju, eu quero trazer ainda do terceiro gol, só um outro detalhe, né? Que ele também ele começa numa roubada de bola nossa, né? Numa roubada de bola no campo alto, como aconteceu várias vezes, uma interceptação orientada de um jogadorzinho que em vários momentos ele é muito questionado, e ele fez isso várias vezes durante o ano, né? Durante a temporada, que é o Brock, né? Mais uma boa partida do Brock, assim, defensivamente, os dados dele que a gente tem no iScout, em termos de ações e êxito, ele junto com o Oliveira, é o zagueiro que tem ali as melhores notas, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, como que é a média dos dois, né? E começa com uma roubada de bola orientada dele, uma interceptação orientada, né? E aí eu falei das minhas citações, essa é a última, assim, né? Vou aproveitar, porque isso é raro, né? Uma dissertação de mestrado que eu li, uma das poucas dissertações, nem a da Brisa eu li ainda, um dia eu vou ler, do Cauã, né? Que é um cara que trabalhou comigo no América, e ele hoje está de auxiliar técnico do Inter, sabe? Aí eu É, já dele também, do estatuto posicional, né? Perfeito, né? Ele pegou os melhores jogadores do mundo e foi vendo quais eram as características desses melhores jogadores do mundo. Mas aí não era uma coisa assim simples, igual a gente vê, o zagueiro rebate, cabeceia. Pô, isso aí é uma técnica muito, muito simples, galera. E assim, é esse aspecto que faz a gente tentar aqui trazer algumas análises fora do senso comum para você, observar o que esses jogadores fazem. Pô, eu tô falando que o Brock é o melhor zagueiro do mundo? Não. Falando que esse ano ele executou ações técnico-táticas de muito alto nível. O Brock faz uma dessas características muito bem feita, né? Essa interceptação orientada o ano todo, né? Ontem na partida ele fez algumas, que é interceptar a bola já direcionando para o jogador da equipe, a forma como ele posiciona o corpo para receber um passe, várias vezes bolas que ele recebe pressionado, em vez de ele dominar a bola e ficar pressionado, ele deixa a bola passar e já recebe só orientando o corpo, sem encostar na bola, ele ajusta o corpo, deixa ela passar para dar seguimento, para acelerar um passe circular dentro desse modelo de jogo do Cruzeiro, os passes de ruptura, enfim. É claro que mesmo assim eu não acho ele o melhor zagueiro do Cruzeiro. Já falei que o Oliveira é o melhor zagueiro para mim e que tem as melhores características dentro disso, desse leque de informações que a gente tem para observar um jogador, sabe? Perfeito. Então, Juan, para a gente fechar, seu melhor em campo. Esqueci de novo, doutor. Deixei para você de novo. Meu voto vai ser para o Machado, jogador aguerrido, a história dele muito bonita. Eu acho que ele conseguiu compensar as dificuldades que eu vejo que ele tem de jogo, de estilo de jogo, até compatibilidade com o modelo de jogo do jogo dele, com o jogo do Pesolano.
e ele compensa com essa força de vontade, essa entrega, essa dedicação que ele tem, que a gente parece que ele tem bastante, né, pelo que a gente vê. Enfim, já falei muito do que eu acho do Machado, na minha opinião, e aí eu acho que quando eu falo que o Machado foi o melhor em campo também, na minha concepção, não acho que é uma coisa que vai fazer vocês acharem que ele é o melhor jogador do mundo, né, por tudo que eu já falei para vocês aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É @podsec1921, tudo junto. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. O próximo jogo do Cruzeiro é na quarta-feira, dia 28, às 19 horas, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Um grande abraço e até a próxima!